A cruz. Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Parece uma loucura você pensar que o fato de alguém ter morrido numa cruz pode trazer um benefício tão grande para todos nós. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós tomamos conhecimento de uma história maravilhosa, uma história de amor. A história de um Deus que, para manifestar a sua glória, decidiu criar você e a mim. E nos criar para a sua glória. Nos criar para o relacionamento. Relacionamento implica em liberdade. Sem liberdade não existe relacionamento. Deus decidiu criar seres livres. E na sua mente eterna, antes mesmo de criar todas as coisas, Ele sabia que este ser humano, eu e você, não seríamos fiéis a Ele. Faríamos as escolhas erradas. Não é assim que a nossa vida se complica? Quantas dores eu já enfrentei, você já enfrentou porque fizemos as escolhas erradas. Mas Deus, o Deus eterno, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, Ele tomou uma decisão. A decisão de nos criar mesmo assim. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele não quer punir ninguém. Mas Deus é justo. Ele precisa punir o pecado. E foi na cruz que Deus resolveu este problema. Ele equacionou essa situação. Foi na cruz que Deus resolveu, eu diria, esse problema dele com Ele mesmo. Este problema no sentido de satisfazer a sua justiça que foi violada. Na cruz, Deus se faz carne. Carne que sangra, carne que sente dor. E ali na cruz, Ele sofre a minha dor e a sua dor. E ao final, quando Jesus está para entregar a sua vida, porque ninguém tomou a sua vida, Ele entregou a sua vida. Naquele momento, Jesus disse: está consumado. A palavra significa está quitado. Jesus ele estava pensando na lista da minha dívida diante de Deus. Todos os meus débitos. E não só os meus, mas os seus também. E naquele momento, ali, Ele quita a nossa dívida. Ele abre o caminho para o relacionamento com Deus. Não um relacionamento através da religião que diz que eu tenho que obedecer e fazer os rituais certos para ser atendido por Deus. Mas um relacionamento que tem como caminho a cruz. E é por isso que Paulo escreve aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz, ela é poder de Deus. E a cruz aqui como uma referência ao amor de Deus revelado por nós através da pessoa de Jesus Cristo. Deus ele não espera que você se autoflagele, que você sofra para compensar as coisas erradas que você fez, não. Deus ele não espera isso de ninguém, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que na cruz Ele pudesse quitar a nossa dívida e nos possibilitar um relacionamento íntimo, leve, verdadeiro, profundo, transformador com o Criador do universo. O Criador que, através de Jesus,
nos chama de filhos. O Criador que, através de Jesus, se relaciona conosco como um Pai bondoso. Oh, como é bom ter um Pai bondoso, um Pai que nos ama, um Pai que nos abraça. Se você teve um bom relacionamento com seu pai, você é capaz de entender o que eu estou falando. Mas vamos imaginar que você não tenha tido um pai assim. Pense, Deus é o Pai perfeito. E Ele, através de Jesus Cristo, através da loucura da cruz, quer iniciar esse relacionamento com você. Pense nisso. O segredo não está na sua capacidade e no seu esforço. O segredo está na cruz. O segredo está naquilo que Jesus fez por nós. Não, conhecer. Agora, qual foi o primeiro paradigma do avivamento? Qual é? A oração comunitária. Qual é o segundo? O estudo, perseveraram no estudo da palavra. Esse cansa um pouco muitas vezes, mas e daí? É o pão, não há santificação sem Bíblia. Não se engane, não. Santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade. Terceiro paradigma, terceiro ponto, é a pregação da palavra. Não do púlpito, da boca de cada um de nós. A pregação da palavra é o processo natural de qualquer avivamento. Se você observar os capítulos 2, 3, 4, 5 e até o capítulo 7, são só pregações. História da comunicação do Evangelho. Então, se eu oro como igreja, se eu individualmente, se eu estudamos as Escrituras como igreja individualmente, cria aquela expectativa, Deus começa a fazer algo, a gente tem que contar para os outros. Porque a propagação do avivamento vem através da proclamação da palavra. Desse querigma, dessa palavra poderosa. O ano passado eu falei do querigma aqui, não falei? Ou não falei? Porque quando Deus escolheu a palavra para pregação ou proclamação no Novo Testamento, ele escolheu, o Espírito Santo decidiu que ia colocar uma palavra muito especial lá. Ia colocar a palavra querigma. Existem 3 ou 4 palavras no grego para pregação, mas para a pregação do Evangelho só querigma. O que é que tem essa palavra em especial? No Império, nos dias dos apóstolos, essa palavra grega, que no dia a dia do povo, fora da província romana ali, o pessoal falava grego. Naqueles dias, a palavra querigma era usada para uma coisa muito especial. Era para proclamar na cidade de Roma a vitória do Império Romano. Quando Roma vencia uma batalha, o exército estava voltando com o seu general e os escravos e os soldados, vinha devagar, não é fácil mover um exército. Então, o maratonista, o correio daquela época, eram estes homens que corriam 40 a 60 quilômetros por dia, passavam a notícia para o próximo, e assim foi daí que começou a maratona esportiva. E levava até Roma, chegavam muito antes, porque eles iam depressa, e preparavam Roma para a chegada dos vitoriosos. Quando o navio, digamos que viesse pela Via Ápia, o exército chegava para o processional da vitória, passando pelo Coliseu, o Arco de Tito, subindo em direção ao Fórum. Quando eles entravam na cidade, 400 mil habitantes tinha Roma, as trombetas no Fórum Romano tocavam. Aquele era o anúncio querigmático. A cidade inteira passava a saber que Roma havia vencido. Não é interessante que o Espírito Santo de Deus escolheu para a ideia da proclamação do Evangelho uma palavra que nunca fala de derrota? Só era usada para a vitória? Não há lugar de derrota na proclamação do Evangelho? É só vitória, a palavra nunca volta vazia. A gente tem que crer nessa verdade.
a palavra é querigma. A ideia é a seguinte: quando todos pensavam que haviam conquistado a vitória, Jesus chega e diz: o vitorioso sou eu. O vitorioso sou eu. Aleluia! E eu esmaguei a cabeça da serpente, e a porta que eu abri ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Eu sou o capitão, sigam-me. É uma coisa tremenda. Então é nessa convicção que nós vamos. Quando o avivamento, os sinais do avivamento acontecem, a igreja se motiva a pregar o evangelho. Você nota isso. Em 1970, o Cruzado Estudantil Profissional para Cristo fez uma pesquisa no mundo ocidental e chegou à conclusão que 17% dos crentes compartilhavam sua fé com não crentes. Fizeram em 2010, 3 anos atrás, caiu para 7%. Entre nós aqui, faz quanto tempo que você não compartilha o evangelho com alguém? A gente engessa a nossa boca. É como se travasse aqui e põe aquele negócio e não sai nada. Agora, a proclamação tem... Olha, está vendo? Vamos construir um negócio. A proclamação tem mais do que um elemento de falar. Vamos construir a nossa casa do evangelismo aqui. Ela envolve 3 coisas. A proclamação do evangelho envolve 3 coisas. A nossa casa do evangelismo. A gente localiza os nossos melhores amigos, que eles são nossa fonte de evangelismo, a não ser que a gente seja tão tranqueira lá, que é melhor nem dizer que é crente. Mas se não, se queremos uma vida nova, eles são o nosso ponto. Então existe, quando a gente vai construir uma casa, o que é a primeira coisa que a gente faz? O alicerce. Então vamos construir a sua casa. Diga assim agora: vou construir minha casa do evangelismo. Vamos lá, diz aí. Muito bem, então você vai construir. Qual é a primeira coisa que você faz? Você vai abrir o alicerce. Qual é o alicerce? É o amor. É o amor. É o cuidado para com os amigos. Toma tempo. O amigo está enfermo, amigo está alegre, amigo está chorando, perdeu alguém, fez aniversário. Você vai demonstrar o que ninguém demonstra. Vai atrás. Toma tempo. Mas você está amando, porque a pessoa pode descrer do que a gente diz, mas a obra cala a descrença. O amor cobre multidões de pecados. Então começa por aí. Então você faz o alicerce, você vai amar. Ele abre todas as portas. Você não começa falando não, porque vira a palavra vazia. Mas quando você constrói o alicerce, a pessoa gosta de você, diz: mas esse cara, que pessoa bacana, amigo que eu tenho, porque amigo é muito raro. A gente precisa de amigo não crente. Faz bem para a gente, não é só de crente não, porque senão acabou o evangelismo da gente. Só tiver crente. Então a gente vai lá, faz o bem. Aí qual é? Depois que o alicerce está feito, o que é que vem na casa? As portas? Vem o quê? As paredes. Então vamos chamar as paredes de proclamação. Porque se a gente ama, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai perguntar: por que você faz isso? Aí é a hora de você querigmaticamente falar do Jesus vitorioso. E aí, como não volta vazia, algumas pessoas do nosso círculo de influência vão se converter. O que é que está faltando? Não, está faltando botar o teto. Porque senão a chuva vem, complica tudo, passa frio. O teto é o cuidado. Até a hora que a pessoa batiza e faz profissão de fé. Porque aí, enquanto não faz, é um evangelismo em processo. Não acaba no entrega de um folheto, não acaba. Aliás, com os amigos, a coisa que a gente menos dá é folheto. A gente fala do amor de Deus, vive o amor de Deus. São Francisco disse assim: prega o evangelho a todo tempo e, se precisar, use palavras. É isso aí. Olha, eu vou dizer uma coisa: a Bíblia que o seu amigo não crente vai ler na vida, até o momento da conversão, é a Bíblia revista e atualizada chamada Você. Agora, que tipo de mensagem a gente está transmitindo? Então, a casa de evangelismo tem essas 3 componentes. Você abre amando, você constrói as paredes falando, isso, e o Espírito Santo de Deus superintendendo tudo, e você cobre cuidando até o momento em que a pessoa se torna membro da igreja. Depois você continua a sua amizade, mas aí vocês são parceiros de caminhada juntos a partir daí. O que é que você acha, não é bacana? Então vamos dizer assim: eu vou construir minha casa de oração, minha casa de evangelismo, vamos lá?
Eu vou construir minha casa de evangelismo. Algumas vão construir uma casinha pequena, 2, 3 pessoas. Outros vão construir um hotel. Mas não tem problema. É de acordo com o dom que Deus der a cada um de nós. Amém até aqui? Mas lembra, é a proclamação da palavra. Quarta coisa. Temos que terminar em 10 minutos, então tem que agir rápido. Ninguém dormiu ainda não, gente? Então qual é o primeiro paradigma? A oração, não, oração comunitária. Trata de gostar do irmão aqui, senão o céu vai ser um inferno para você. Então, oração comunitária. Segundo é o quê? O estudo da palavra. Terceiro é a proclamação da palavra. Falada e vivida e escrita. Certo? Agora vem a quarta. E olha o que o texto diz aí. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É claro que isso aqui foi um caso extremo, porque 3.000 se converteram de toda a província, de todas as províncias, e não quiseram voltar. Ficaram ali, tinha que ter comida, dormida, etc. Então quem era da cidade ajudou. Eventualmente, em situações calamitosas como após a Segunda Guerra Mundial, Dr. Mota liderou um movimento na Europa. Os cristãos venderam quase tudo que tinham para ajudar, surpreendentemente, os alemães cristãos, que não tinham nada para comer. Foi uma coisa muito bonita. Mas isso aí são casos extremos. Mas, na verdade, o processo aqui, o ensino aqui, é santificação. Porque eu amo tanto minhas coisas que até para dar um par de sapato dói. E usado. Pá de meia que tem um buraco embaixo dela, nem isso aí a gente dá. É verdade ou não? Minha irmã? Não é verdade não? Não. Você distribui? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui a Santa... Como é seu nome? Santa não sei. Então, mas na verdade, olha, vem alguém e amassa a pontinha do nosso carro. Vê o que é que acontece. A gente sai lá de dentro e parte para cima. Parte ou não parte? A gente ama nossas possessões demais. A gente... Olha, se há um animal que prova a evolução da raça humana, é o quero-quero. Nós somos todos descendentes do quero-quero. É assim. A gente só quer. Quero. É uma coisa tremenda, rapaz. Então, para você distribuir, tem que haver uma ação especial do Espírito Santo de Deus. Tem ou não tem? Porque, na verdade, a miséria na nossa vida é tanta que a gente dá a Deus de mão fechada. Tchau, gente. E vai assim. É uma coisa tremenda. Quando eu penso que aquela mulher de Marcos, lá na Filipina, tinha 3.000 pares de sapato. Ela devia ser uma... Como é o nome daquele bicho que tem 100? Uma centopeia. E o povo andando de pé no chão. Tem que ser uma obra especial do Espírito de Deus. A pureza é o percurso, é o resultado indispensável de qualquer avivamento. Ele tem que mudar de vida. Se o Espírito de Deus começa a fazer algo em nosso meio, a vida santifica, porque Deus não trata com iniquidade quando tem ajuntamento solene. Há um caso aí chamado Ananias e Safira. Conhece o texto? Enquanto a igreja tinha 120 crentes reunidos no cenáculo, não se fala de Ananias e Safira. Quando a igreja cresceu para 3.000 e depois mais 5.000, ele tentou usar a igreja para ser eleito vereador da cidade de Jerusalém. Era 8.000. Capítulo 5 de Atos. Como é que ele ia fazer isso aí? Ele combinou com a madame, meu nome dela? Safira. Ananias convidou. Olha, o dia do recolhimento do dízimo é o primeiro domingo do mês. Vai estar todo mundo lá. E quando tem Santa Ceia, fica lotado. É o seguinte, todo mundo está vendendo tudo que tem
e põe aos pés do apóstolo. Nós temos uma fazenda de gado aqui, que expõe gado em Uberaba. Nós vamos vender, mas ninguém sabe quanto é que vai ser, a gente guarda metade. Mas o saco de moeda vai ser o maior e o mais pesado. Só que eu vou entregar no final, o Safira. Porque vai ser a nossa grande noite e todo mundo vai dizer que homem crente. Porque a igreja julga, os olhos da gente julgam pelo dinheiro que o cara dá. Aí falou, e vai ser, olha, o culto é demorado, leva 3 horas. Que o texto diz lá que Safira apareceu 3 horas depois. Era um culto demoradíssimo, porque tinha a ceia do amor, a turma comia lá, tinha gente até que se embriagava. Paulo diz, a turma não era fácil aquela igreja também. Mas aí combina. Então, o grande dia chega. Ele diz, vamos deixar metade em casa, porque o negócio da gente é ser eleito. E aí chega a hora do dízimo, da oferta. Todo mundo trazendo o saquinho daquele 250 metros quadrados que o cara tinha. Que vendeu, pôs ali. E aí só restava, como era o nome dele que estava faltando? Ananias, que tinha uma fazenda grande. De repente, quando não tinha mais ninguém, ele olhou para um lado e para o outro. Nesse espaço de tempo, a Safira já tinha feito botox, já tinha feito operação plástica, já tinha dado uma caprichada, mandou fazer um vestido, sapato alto, vestido bonito, botou um cabelo assim, foi lá, fez uma chapadona daquela. A bicha estava toda calibrada, era uma sensação. Era uma coisa tremenda. O cabeleireiro perguntou o que é que está acontecendo. Ela falou, meu marido é candidato. Aquela coisa toda. E ele chega lá e traz aos pés de Pedro, guardada toda para você. Por acaso não seria sua? Quem é que obrigou você a trazer dinheiro aqui? Se guardar seria seu. Por que é que você está mentindo? Você não está mentindo a homens, mas está mentindo a Deus, não é o que ele diz lá? E para provar que Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade, bata as botas. E aquele sapato italiano dele, de cor bonita, paf! A Bíblia diz que os caras vieram, Pedro falou, gente, diácono, leva para a funerária. Levaram, como é o nome da funerária de Uberlândia aqui? Funerária Boa Morte. Leva para a funerária Boa Morte. Levaram para a funerária Boa Morte. 3 horas depois, a Madame Safira entra. Olha o lábio que ela tinha feito, aqueles negócios de coisa assim. Entraram na porta primeiro. Sabe aquele que põe os lábios assim, que vai ali, pensa que é a mulherada pensa que é uma coisa linda. Sabe aquela que dá quase para pôr o lábio assim para cima. Lá vem ela, mas fez de tudo. E ela entra lá. E Pedro fala, minha irmã, vem cá. E lá vem a madame, como é que era o nome dela? Pedro pergunta para ela, escuta, me conta essa história maravilhosa está escrito lá em Atos 5, me conta essa história maravilhosa da venda da fazenda. Como é que foi mesmo? Seu marido falou isso, foi assim mesmo. Meu marido, olha, ele merece ser presbítero da igreja. Foi assim mesmo. Caiu o salto alto dela também. Bateu o salto alto. Foi embora ela e o marido, que na Bíblia diz, na hora que ela entrou na igreja, com ela entraram os pés dos que levaram o corpo do seu marido. E aí levaram o corpo da Madame Safira, com todo o vestido novo, com todo o perfume cheiroso, comprou um sabonete da irmã aqui, fez aquelas coisas todas. Levou tudo certo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Quando a gente realmente quer a vida em abundância de Jesus Cristo, vai acontecer uma transformação na nossa vida. Vai acontecer uma obra de santidade no nosso meio. Agora, custa, às vezes dói, porque a gente tem que olha, tem 3 coisas que a gente se limpa quando o avivamento chega. A gente se limpa ou se converte de toda idolatria, porque a gente pode não ter ídolo aqui, mas a gente é ídolo de nós mesmos. Nós dividimos a glória de Jesus o tempo todo, querendo que os outros reconheçam como nós somos bons, o nosso bem feito. Há tanta competição com Jesus dentro da igreja, que tem que ser uma obra de santidade de Deus na nossa vida. Então, a gente se converte da nossa idolatria, dando a Deus toda a glória.
Segunda coisa, a gente se converte da nossa iniquidade, santificando o nosso corpo. Porque Paulo diz assim: vocês já ofereceram o corpo demais à iniquidade, ofereça agora a Deus. Toda a imoralidade é tocada. E a gente se converte de todo o mundanismo, ao darmos aos outros a primazia. Porque mundanismo não é a roupa que a gente usa, não é a música que a gente escuta. Isso é modismo, não é mundanismo. Mundanismo é o sistema maligno que coisifica pessoas e personifica coisas. Quando o Espírito de Deus começa uma obra na nossa vida, a gente começa a valorizar o ser humano como ser humano e as coisas como coisa. Eu e você valorizamos mais o que temos do que as pessoas que convivem conosco. A gente valoriza mais nosso carro, nossa casa, nosso emprego, nosso sapato, nossa roupa, do que as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente tem ainda, hoje em dia no Brasil está impossível ter alguém trabalhando na casa da gente de faxineiro, não está? Mas se tivesse um e fosse lavar e passar e cozinhar, e queimasse o seu vestido melhor, o que aconteceria? Estava no mundo da rua, porque a gente não queria nem saber o que estava acontecendo na vida daquela pessoa, mas a gente valoriza mais as coisas do que a pessoa. Mundanismo é isso, é o sistema do mundo, que pega a criação, o primor da criação de Deus, que é a raça humana, e transforma numa coisa, e valoriza mais coisas do que pessoa. Então aqui vai, está todo mundo comigo? Ninguém dormiu ainda não? Pastor, posso terminar? Então vamos lá, quais são as 4 coisas até aqui? Isso. Qual é a segunda? Estudo da palavra. Qual é a terceira? A pregação construa a sua casa de evangelismo. 4 é a santidade. E agora vem até para terminar. O louvor e a adoração a Deus são o que permeia qualquer avivamento. Porque um coração, olha o que é que o texto diz aí: eles celebravam a Santa Ceia, eles louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo mundo, diariamente. Um coração que só reclama é uma porcaria, não vai a lugar nenhum, não tem alegria nenhuma. E eu estou cansado de ver crente derrotado, porque está tudo ruim para esse coitado. É muito provável que todos nós que estamos aqui hoje já reclamamos de alguma coisa. Não reclamamos, mas você é uma santa, minha irmã. Eu vou dizer uma coisa: se eu fosse solteiro, eu ia casar com você. Olha, porque casar com uma santa é bênção demais. É uma coisa maravilhosa. Porque eu já reclamei hoje. Eu olhei no espelho quando eu estava tomando banho. Você já viu um homem de 55 anos gordo? Parece um sapo. Eu tomei um banho nu, meu querido. Olhei no espelho e fiz assim. Não tem, é feio demais. Eu falei: oh meu Deus, mas que coisa horrível, rapaz. Está rindo, companheiro, mas não é verdade? É, vereador já. A gente reclama o tempo todo. Somos o rei da insatisfação. Como é que a gente pode querer que a alegria do Senhor seja a nossa força? A gente reclama de tudo. É provável que tenham irmãos aqui reclamando que eu estou falando demais. Os homens não param. Se falasse de menos, reclamaria também. Você e eu somos os reis da reclamação e a rainha da reclamação. A gente reclama do emprego. Por que é que você passa 2 horas na frente do espelho para pentear o cabelo? É porque você está feliz com o teu cabelo, né? Morre de alegria com o seu cabelo. É porque você é um insatisfeito, também sou. Não é assim? A gente é insatisfeito com tudo. Olha, se é um fracasso total nessa área. Um coração, Deus só habita no meio dos louvores. A gente tem que começar a aprender o seguinte, que eu falei isso aqui, se eu não me engano, no ano passado, mas eu vou repetir aqui, é o seguinte: se você fosse, tudo der certo, fosse igual a minha irmã aqui, tudo dá certo, é tudo obra de santidade, aquela coisa maravilhosa, ninguém acredita na gente.
Porque isso não existe. A razão pela qual você tem aquelas áreas que você não gosta, e eu tenho as minhas, a razão pela qual a gente não tem a conta bancária que a gente gostaria, ou o carro que a gente gosta, a gente só tem aquela trambica velha que já deixou a gente na rua umas 3 vezes. A razão pela qual você é baixinho, você não é alto como você gostaria, ou você é alto, não é baixinho como você gostaria. A razão pela qual você luta com muitas coisas, a razão pela qual você está doente e não está saudável, a razão pela qual a sua vista está curta e quando você gostaria de ser para ler, você já nem usa mais esses óculos aqui, que eu estou notando que a minha, eu já estava lendo o jornal com o óculos, já estava assim. Eu vi um cara com uma lupa para ler o jornal. A razão por que essas coisas acontecem é porque Deus é bom para com a gente. Ele quer abençoar a gente nas nossas fraquezas, para que a gente abençoe os outros nas fraquezas deles. Porque se eu for lá e dizer que eu nunca passo por problema, ninguém acredita em mim, eu não tenho ministério. As pessoas vão dizer, então você está no outro planeta, eu não lhe ouço mais. Mas se a gente passa pela dureza da provação, da luta e do sofrimento, e Deus consola a gente, da enfermidade, e da perda de um membro da família, querido a gente, e aí Deus consola a gente, e a gente vai falar com alguém que vai estar passando pela mesma situação, ela dá mais ouvido, porque ela sabe da luta que a gente passou também. Entende? Então a gente tem que dar graças a Deus em todo o tempo, porque o maior trunfo da gente não são os sucessos, o maior trunfo ministerial da gente são os fracassos. Então, a gente, por isso que a gente louva a Deus, tem que aprender a louvar a Deus nas vitórias e nas lutas. Havia um canto que dizia que é nas lutas, que é nas provas, a igreja sempre caminhando. É assim. Então, no meio dos louvores, Deus habita. E quando o avivamento acontece, há um permear de louvor. Vocês viram o Egito aí? É assim. Há um permear de louvor, porque a gente entende que Deus é soberano em todas as coisas e que Ele vai nos abençoar, não há dúvida. Eu podia falar de sinais e prodígios, exceto, mas o tempo passou. A verdade é que quando os sinais do avivamento se manifestam, há uma conclusão que eu preciso alertar a cada um de nós. Quando os sinais do avivamento acontecem, é muito provável que alguns de nós aumentem as tribulações na nossa vida. Porque se eles crucificaram o nosso Senhor, imagina a gente. Se todo mundo fala que você é o bom, tem alguma coisa errada, você é mau. Não está entendendo. É a luta. O sofrimento, em geral, segue aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Fácil. Graças a Deus ninguém mata ninguém aqui, pelo menos até agora. Mas a gente sofre discriminação, a gente perde promoção. O cara que foi eleito para ser o CEO do Banco Europeu, do Mercado Comum Europeu, perguntaram para ele, cristão, perguntaram para ele sobre família, divórcio, na sabatina, e ele deu o posicionamento bíblico. Os caras tiraram ele da profissão, rebaixaram, não deram o título. Assim é que está sendo. A coisa não está ficando, a maré não está para caranguejo. Então, mas onde o avivamento chega, a gente aguenta os trancos. É sempre assim. Eu me encontrei com o pastor Mohamed, da Mauritânia, lá na África. Só tem 30 crentes no país. Ele que começou agora a igreja lá, o Espírito de Deus, é tudo nômade. O Espírito de Deus resolveu trazer o evangelho para lá. Eles são os 30 primeiros convertidos da Mauritânia, todos eles com nomes muçulmanos. Encontrei com o pastor deles lá, numa dessas viagens minhas. E eu falei, e aí, o que é que aconteceu? Ele falou, todos nós 30 fomos botados para fora do emprego. E lá quem tem um emprego é um herói. Estão vivendo na miséria absoluta. Mas quem não perder a pai, mãe, filho, emprego por amor a mim, Jesus falou, não é digno de mim.
Essa aqui é a verdade. Eu pus um outro caso aqui. O pastor Joseph Graham, lá na Índia, médico, 17 anos trabalhando no estado de Orissa com leprosos. Médico australiano, mulher, dois filhos pequenos, André e Timóteo, 8 e 10 anos, e a filha de 14 anos. Com os Dalits, aqueles que não têm nem casta, ninguém nunca prestou atenção a eles. Rejeitado por todos faz 5.000 anos, que o sistema de casta existe há 5.000 anos. Ele saiu da Austrália, um médico, foi morar no meio dos leprosos, mas o leproso tem família, e vive separado lá, mas tem família. Os leprosos começaram a se converter, as famílias se convertendo. Estado de Orissa, ao lado do estado de West Bengala, onde fica Calcutá. Um dia, eu vi o vídeo, os caras ainda gravaram o vídeo. Ele vinha com os 2 filhos dele no jipe, 70 homens cercaram o jipe e tocaram fogo no jipe. Ele conseguiu abrir a porta do jipe e jogou os filhos dele para fora. 17 dos homens pegaram os 2 meninos e jogaram no meio do fogo. Morreu queimado. Eu tenho um vídeo, os caras celebrando a morte dele. Mataram o coitado. Naquela tarde a televisão foi, ou no dia seguinte, foi na mulher e a filha, sobreviventes. A mulher e a filha perdoaram aqueles homens na televisão, para a nação inteira. O hinduísmo é karmático, não conhece o perdão. Foi um choque no país. Levou umas 2 semanas para o enterro dele, que tinham que preparar tudo. Deu 100.000 pessoas no enterro. Ele tratava de 100 leprosos. Teve milhares de vezes mais convertido do que ele havia conseguido na vida inteira. E brotou um avivamento ali no ano 2000, que hoje o cristianismo, que era 3% da população da Índia, já está em 8%, num país de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Está entendendo? A gente tem que ter um motivo de grande alegria o passar por provações, diz a Bíblia. Então a gente tem que parar de falar avivamento, se a gente não quiser todas as consequências do avivamento. Agora é glorioso. Se alguém sofrer por ser um safado, mal pagador, trambiqueiro, enrolão, beberrão, pederasta, Pedro diz, só sofre porque mereceu, criador de rolo com os vizinhos. Mas se a gente passa por dificuldade por amor a Cristo, Pedro diz, bem-aventurados somos, porque foi nos dado o privilégio de ser coparticipante no sofrimento de Cristo. Quando Nero resolveu matar Pedro, eu termino aqui, ele matou Paulo e Pedro, lá em Roma. Quando ele resolveu matar Pedro, ele disse, você está tão devoto, vamos matar você crucificado. Ele falou, ótimo, mas por favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu Senhor. Foi morto de cabeça para baixo, mas o mundo inteiro o admira 2000 anos depois. É assim. Então, queremos nós o avivamento? Sim ou não? Sim. Queremos essa igreja aqui como um modelo brasileiro, que vamos ter que ter 20 cultos por final de semana aqui, porque não vai caber. Queremos ou não? Sim. Você não crê que isso é possível? É possível ou não? Sim. Mas a gente vai limpar o terreiro, porque o terreiro está muito sujo. A galinha já fez muita besteira por ali. A gente tem que passar a vassoura. E o terreiro, e os elementos são os seguintes, recordando para terminarmos. Qual foi o primeiro? Vamos orar juntos. Prepara o sol. Segundo, vamos estudar a palavra para dar o equilíbrio. Terceiro, vamos abençoar a nossa área de influência, nossos amigos, sendo a palavra para eles. Construindo a casa do evangelismo. Quarto, santidade, pureza. Então, o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Onde é que estamos errando? Sai dela, povo meu. Quinto, louvor e adoração. Parar de reclamar, lutar, porque parar vai ser impossível. A gente é tão complicado que é impossível. Mas pelo menos diminuir. E está preparado para sofrer as consequências. Mas é melhor ouvir, venha servo bom e fiel,
de que ouvir do peça rara que bota a gente para trás, você é um companheirão, vem cá. Tá certo ou não? Eu prefiro o outro. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Amém.